Oiê, vamos falar da Unifesp? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder inclusive também acalmar o seu coração na hora que você precisa escrever uma redação para a Unifesp, eu vou falar para vocês de 3 coisas que você não precisa colocar na sua redação quando você vai se aplicar justamente para você poder fazer esse vestibular. Vale lembrar que aqui eu vou denominar 3 coisas que você não precisa colocar na sua redação, mas que você não é penalizado por justamente colocar. Existem outros fatores que talvez seriam mais interessantes de você poder focar na sua redação do que esses que eu vou pontuar. Então é mais para você poder entender o que você precisa praticar em uma redação da Unifesp do que você poderia ter comumente. A primeira delas, que vai ser muito comum a gente ter um certo problema, é que a redação do Enem ela traz uma obrigatoriedade de sempre existir uma proposta de intervenção ou de solucionar os problemas, que faz com que a gente pense que na Unifesp você também precise solucionar o problema, ou se não, melhorar a situação, coisa que você não precisa fazer. O Enem ele cobra isso porque, inclusive, uma das suas competências é justamente você trazer uma solução, ou se não, uma forma de melhorar a situação do tema. Então, quando você escrever uma redação para a Unifesp, pode ser que o tema seja até difícil de você trazer como que você pode melhorar uma situação. Então, você não precisa focar em escrever isso, então sua redação não precisa ter uma proposta de intervenção. E mesmo que você coloque, beleza, é uma parte da argumentação, mas não é uma obrigatoriedade existir isso na sua redação. A segunda questão que pode fazer com que aconteça com muitas redações é o fato de que quando a gente tem um tema que ele tem uma pergunta de 2 lados. Como, por exemplo, se a gente for analisar o último tema que a gente teve da edição, quando a gente vai ter de 2023, a gente pode ver que o tema se fala, é possível conciliar mérito e bem comum? O que vai acontecer é que tem muita gente que acha, pela questão de a gente ter a possibilidade de responder ou sim ou não, as pessoas queiram escrever um parágrafo que fala de sim e um parágrafo que fala de não. Não é necessário que isso aconteça. Quando a gente vai analisar o critério de correção que a gente tem da parte de tema da Unifesp, a gente vê que tem a questão de que a gente tenha que colocar todas as palavras do tema, ou se não, um posicionamento. Então, quando a gente traz um tema com essa pergunta para a parte da Unifesp, você precisa perceber que você precisa focar em um dos pontos, que é ou a pergunta de um lado ou a pergunta de um outro, e daí você continua com a sua escrita. Você não precisa trazer, e eu acho que, inclusive, pelo tanto de linhas, não é interessante que você aborde os 2 pontos. Eu acho que é mais interessante na questão da Unifesp, pela limitação de linhas, e também porque, inclusive, você está concorrendo a uma vaga de vestibular, é mais interessante você focar em um ponto, que é o que você acha que é mais fácil de escrever analisando os textos motivadores, do que trazer os 2 pontos. E trazendo também, inclusive, dessa questão que a gente faz da parte de você escolher um dos pontos, a gente tem também a questão do trazer sua opinião quando a gente se fala da questão da redação da Unifesp. Isso porque tem muita gente que, quando vai lidar com o tema da Unifesp, nunca se deparou com um tema ou achou que ia se deparar. Como, por exemplo, teve inclusive um dos antigos temas da Unifesp, que foi a questão de vestimentas religiosas no esporte, se era uma forma de liberdade religiosa ou se não uma opressão. O que acontece é que esse tipo de tema, na questão do cenário brasileiro, não é muito comum que aconteça para a gente poder ter esse tipo de discussão. É uma questão mais europeizada. Então pode ser que você nunca tenha pensado nessa questão de trazer esse tema para você poder fazer essa discussão. E aí você não tenha talvez uma opinião consolidada. Mas o que a Unifesp ela traz para você que quer te ajudar é a questão dos textos motivadores. Então os textos motivadores já vão te trazer uma ideia da parte da função da vestimenta religiosa, a parte que isso traz como liberdade de religião e a parte que isso traz como forma de opressão. Então os próprios textos motivadores da Unifesp estão te ajudando com pontos que você pode trabalhar na sua redação. Você não precisa ter uma opinião pré-formada sobre um tema que você nunca achou que ia discutir. Então fica tranquilo que mesmo que você já tenha visto sobre um tema e tenha um lado sobre esse tema, você pode escolher a outra perspectiva e escrever uma redação. O que a Unifesp quer é um texto organizado, que tenha uma leitura atenta dos seus motivadores, e não exatamente a sua opinião, porque eles não vão atrás do seu Facebook ou do Twitter ver se aquela é a sua opinião mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Essa é a parte que a gente vai ter de 3 coisas que você não precisa colocar na sua redação da Unifesp, que é claro que existem outras coisas que você não precisa colocar, mas eu acho que essas são as mais importantes porque eu vejo muitos alunos encanados e também fixados demais em saber especificamente dessas coisas e colocar na redação.
Inclusive, se ficou com alguma dúvida ou tem alguma coisa que você acha que não precisa colocar na redação e você quer perguntar, escreve aqui nos comentários por gentileza para eu tirar essa sua dúvida. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!